Hoje vamos falar sobre o sistema articular. O sistema articular, junto com o esquelético, que nós vimos na aula passada, e o muscular, que nós vamos ver após a segunda avaliação, esses três juntos vão compor o sistema locomotor, tá? Então, uma vez que nós já vimos todo o esquelético, convém que nós vejamos o sistema articular agora. Então, olha só, quando vocês forem estudar por aí, dependendo do livro, conteúdo que vocês encontrarem, vocês podem achar esses termos aqui se relacionando ao mesmo conteúdo, tá? Então, sistema articular, sinônimo de articulações, artrologia, logia, estudo, artro, articulações, então eu estudo as articulações, ou até mesmo junturas, que junturas é sinônimo de articulação. Então, todos esses três termos aqui, bem como o sistema articular, está relacionado ao mesmo tema que a gente vai estar conversando hoje. E o que é esse sistema articular? É um ponto em que dois ou mais ossos vão estar se conectando, ou entre ossos e cartilagens, ou até mesmo entre o osso e o dente, tá? Então, entre o ponto de encontro entre duas estruturas ou mais, nós classificamos como uma articulação. Olha só, todos esses pontinhos aqui onde os ossos se encontram, nós chamamos de articulação. E para que existe esse sistema? Para que possamos nos locomover, realizar os movimentos em torno do nosso corpo, tá? E também permite a articulação das estruturas. A articulação que acontece lá no sistema esquelético axial, essa articulação, a maioria delas são quase que imóveis. Tá? São imóveis ou pouca mobilidade. Por quê? Porque a função primordial desse esqueleto, como nós conversamos anteriormente, é garantir uma proteção para a maioria dos nossos órgãos vitais, como o encéfalo aqui dentro do crânio, medula espinal descendo aqui dentro da coluna, tá? E outros órgãos que estão aqui na caixa torácica ou até mesmo na pelve, certo? E aí, como esse esqueleto aqui ele tem uma função primordial de garantir uma proteção, ele é quase que imóvel, ou a articulação entre as estruturas que estão nesse esqueleto aqui garantem uma mínima mobilidade. Qual o esqueleto que tem uma maior mobilidade tem essa função primordial? Esqueleto apendicular, tá? Incluindo aqui os cíngulos dos membros superiores, cíngulo dos membros inferiores e as partes livres dessas regiões. Esses aqui é que vão realizar a maioria dos movimentos e permite em si a nossa locomoção. Bem, agora vamos aprofundar um pouco mais as informações a respeito disso. As nossas articulações, elas vão ser classificadas de acordo com dois tipos importantes, com duas funções importantes. Primeiro, de acordo com a amplitude ou tipo de movimento, daí nós chamamos de classificação funcional, como que se movimenta, qual o grau de movimento dessas articulações, classificação funcional, e o que elas exibem entre as articulações, qual o tipo de tecido que vai estar conectando um osso ao outro, tá? Qual o tipo de tecido ou estrutura que vai estar conectando um osso ao outro. Então, tendo isso em vista, nós vamos classificar as articulações em classificação do tipo estrutural. Vamos falar sobre cada uma delas. Eu vou ressaltar aqui em alguns momentos, alguns tipos de movimentos que são mais falados durante as nossas aulas, né? E para que a gente possa se localizar e entender
alguns conteúdos importantes que a gente vai estar falando nessa aula. Mas o estudo específico, nos mínimos detalhes dos movimentos que ocorrem em torno das articulações, vocês têm uma disciplina só para isso, que nós chamamos de cinesiologia. Bem? Então, na cinesiologia, vocês vão estudar os movimentos nos mínimos detalhes que ocorrem em torno das articulações. Mas, para isso, vamos entender aqui a anatomia dessas articulações. Então, falando primeiro sobre o tipo de tecido, classificação estrutural das articulações. Olha só, a estrutura das articulações inclui os tecidos que conectam os ossos. Esse tipo de classificação aqui, nós vamos falar sobre os tecidos que vão estar conectando um osso a outro, tá? E esses ossos que nós temos nos nossos corpos, né, são mantidos juntos por massas sólidas de tecido conjuntivo, tá? A gente precisa entrar em alguns termos aqui mais específicos que são da histologia, mas preciso falar para que vocês possam entender posteriormente. Então, os ossos eles vão ser mantidos juntos por massas sólidas de tecido conjuntivo, ou vão ser conectados por uma cápsula de tecido conjuntivo. Nessas duas imagens aqui, ó, que eu estou apontando, nós vemos exemplos de massas sólidas de tecido conjuntivo, e nessa outra imagem aqui, ó, nós vemos o exemplo de cápsula de tecido conjuntivo. Tá? Então, em algum desses três momentos aqui, as articulações vão estar sendo conectadas por esses tipos de tecidos. Na articulação que nós chamamos de fibrosa, tem massa de tecido conjuntivo denso não modelado. É esse exemplo aqui, ó. Quando nós estivermos falando sobre articulação do tipo fibrosa, o tecido que vai estar conectando um osso ao outro é esse daqui, ó. Um tecido conjuntivo fibroso, contendo aqui, ó, que são as células do tecido conjuntivo, fibroblastos, e aqui, ó, são as fibras de colágeno, elastina, tá bem? Então, são essas fibras aqui que vão estar conectando um osso ao outro. Nas articulações cartilagíneas, usam alguns tipos de cartilagem como tecido de conexão entre os ossos. Aí nós vamos para essa segunda imagem aqui, ó. O que é a cartilagem? Cartilagem nada mais é do que uma especialização do tecido conjuntivo. É um tecido conjuntivo especializado. Nesse tipo de tecido conjuntivo aqui, nós temos presentes os condrócitos, tá? Os condroblastos aqui na periferia, originando os condrócitos, que esse tipo de célula aqui, de organização desse tecido, ele é mais endurecido, tá bem? Por exemplo, a cartilagem da orelha, quando a gente pega aí na parte de cima da orelha, essa região mais endurecida da orelha, cartilagem, tá? Então, ela confere uma maior dureza ao tecido, enquanto o tecido conjuntivo denso não modelado não tem essa função. E as articulações que incorporam uma cavidade lubrificada, nós chamamos de articulações sinoviais. Então, tá aqui, ó. Nas articulações sinoviais, nós vamos ter uma cápsula, também de tecido conjuntivo, ó. Uma cápsula, e essa cápsula vai estar cobrindo toda a articulação, e dentro dela ocorre a presença de uma cavidade, um espaço. E esse espaço ele vai ser preenchido pelo que nós chamamos de sinóvia ou líquido sinovial. Uma breve introdução. Por que uma breve introdução? Porque daqui a pouco nós vamos falar especificamente sobre cada uma dessas articulações. Com relação à classificação funcional, tudo que nós falamos agora era classificação estrutural, o tecido que vai estar ligando um osso ao outro. E agora nós vamos para a classificação funcional. Nessa classificação aqui, nós vamos relacionar o grau de movimento que é possibilitado, né, que aquela articulação realize. Qual o grau de movimento que determinada articulação vai realizar? Tendo isso em vista, nós temos três tipos: as sinartroses, anfiartroses e diartrose. Sinartrose, anfiartrose, diartrose. Na articulação do tipo sinartrose,
ou fibrosa, tá? Eu coloquei aqui o nome na frente para vocês irem fazendo associação. Aqui essa fibrosa, cartilagínea e sinovial é a classificação estrutural, tá? Mas eu coloquei aqui na frente porque elas estão intimamente ligadas. A articulação do tipo sinartrose é a mesma da fibrose. Nessas articulações aqui, os movimentos eles são limitados ou em algumas articulações elas são imóveis, tá bem? Então, sinartrose, pouca mobilidade ou nenhuma mobilidade, tá? Na anfiartrose, que está associada também às articulações do tipo cartilagínea, se refere a uma articulação ligeiramente móvel. Aqui a gente já consegue visualizar um certo grau de mobilidade. Tá aqui um exemplo, entre as costelas e o externo. E na diartrose, esta é o tipo de articulação, de acordo com a sua classificação funcional, a mais móvel que nós temos. Tá? Ela permite um grande grau de liberdade de movimento nas articulações do tipo de artrose. E elas estão associadas às articulações, com relação à classificação estrutural, às articulações do tipo sinovial. Beleza, agora vamos entender sobre cada uma delas. Com relação às articulações fibrosas, são articulações mais simples ou quase imóveis, tá? Nesse caso, elas são classificadas também como sinartroses, né? Levando em consideração a classificação funcional. E nesse tipo de articulação aqui, o que vai estar conectando uma estrutura à outra é o tecido conjuntivo fibroso. É um tecido conjuntivo cheio de fibras. Que fibras? Fibras elásticas, grossas, e fibras colágenas, finas, tá? Então, tecido conjuntivo, composto aí também por fibras elásticas grossas e fibras colágenas finas, é o que vai estar conectando uma estrutura à outra. E nós temos dois tipos no corpo humano. Chamamos de suturas e sindesmoses. Articulação do tipo fibrosa, dois tipos no corpo humano. Suturas e sindesmoses. As suturas, nós já falamos muito sobre esse tipo de articulação, creio que vocês já sabem bem, né? Na aula de ossos eu mostrei para vocês algumas suturas lá do crânio, né? A sagital, lomboidoide, e aí, mesmo assim, vamos relembrar com relação a esse conteúdo. Então, o que são as suturas? É um tipo de articulação que ocorre apenas entre os ossos do crânio. Eu não vou encontrar esse tipo de articulação fibrosa do tipo sutura, em nenhuma outra parte do nosso corpo, somente nos ossos do crânio, tá? E nesse tipo de articulação, as bordas elas são interligadas, ó, de forma irregular, de maneira irregular. Mas essa irregularidade aqui de um osso, encaixando na irregularidade do outro osso, confere mais resistência e diminui as chances de fraturas, tá? Então, olha só, as bordas irregulares de um osso encaixando nas bordas irregulares de outro osso. Elas se encaixam melhor, tá? É como se eu estivesse aqui, ó, entrelaçando os meus dedos. Bordas irregulares com bordas irregulares, entrelaço. Essa articulação aqui, ela confere mais resistência e diminui as chances de fratura. O que é certo, né? Já que as suturas estão lá no crânio e o crânio faz parte do esqueleto axial e a função primordial é de proteção. As suturas, elas vão estar presentes com espaços maiores lá nos nossos crânios quando nós nascemos, né? Por isso existe lá a presença das fontanelas ou fontículos, que com o tempo vão se juntando, aproximando aqueles ossos e essas suturas elas vão ficando mais fortes, tá? Isso um adulto já bem desenvolvido. No entanto, em algumas crianças, até os 6 anos de idade, mais ou menos, algumas suturas, pode acontecer delas não se fecharem totalmente. Pode acontecer, sim, de um indivíduo adulto ter uma fontanela
aberta, porque aquela ossificação naquela região não aconteceu normalmente, como era para ter acontecido, as suturas não se aproximaram, ou no caso que nós temos até um exemplo lá no nosso laboratório, que eu mostrei para vocês, um indivíduo em que é na frente no osso frontal, né? A sutura, ela não ocorreu totalmente, não se juntou totalmente, não fechou todo o osso aqui. E essa sutura remanescente que fica em alguns indivíduos, nós chamamos de sutura metópica. Lembre-se, mostrei para vocês lá quando a gente falou dos ossos do crânio, tá? Então, é isso. Aqui o osso frontal, geralmente, normalmente, essa sutura ela some, os ossos, aqui ocorre toda a ossificação, o osso se junta todinho e fica sendo um osso único, apenas o frontal, né? Quando esse processo ocorre, nós chamamos de sinostose. Sinostose. Essa sutura aqui sumiu e o osso ossificou tudo aqui e ficou sendo um osso só. Tá? Mas quando isso não acontece, tá aqui, fica remanescente a sutura que nós chamamos de sutura metópica, osso frontal direito, osso frontal esquerdo. Outro tipo de articulação fibrosa que nós temos são as sindesmoses. O que acontece aqui nas sindesmoses? Nesse tipo de articulação fibrosa, há uma distância maior entre as faces articulares e mais tecido conjuntivo denso não modelado entre as estruturas. Vamos comparar aqui nas suturas. Nas suturas, essa articulação ela fica bem reduzida. Um osso está basicamente bem encostadinho no outro. Temos uma mínima quantidade aqui de tecido fibroso, articulando entre um osso e outro, tá? Já que nas sindesmoses, esse espaço é maior, tá bem? Olha aqui um outro exemplo, esse espaço de articulação entre um osso e outro é maior, tá? E aí, por isso que nós classificamos como sindesmoses. São articulações fibrosas, mas do tipo sindesmoses. Nesse tipo aqui, os movimentos são limitados às suturas, basicamente imóveis, não conseguimos movimentar os ossos do crânio entre um osso e outro, já que nas sindesmoses nós temos um movimento limitado, um certo grauzinho de movimentação entre as estruturas que estão se articulando. Exemplos que nós temos de sindesmoses, nós temos a tíbio-fibular e rádio-unar. Tíbio-fibular, a articulação entre a tíbia e a fíbula. Rádio e unar, a articulação entre o rádio e a una. Olha aqui o exemplo. Rádio, una e esse tecido fibroso aqui conectando um osso ao outro. Tíbia, fíbula e esse tecido fibroso aqui conectando um osso ao outro, tá? Aqui essa quantidade de tecido é um pouco maior, então garante ali uma certa mobilidade nesse tipo de articulação. E temos também a sindesmose dentoalveolar, ou simplesmente gonfose. O que é isso? É a articulação entre o osso e o dente. Tá? Lembram-se dos processos alveolares que nós visualizamos lá na maxila, na mandíbula, que eram aqueles espacinhos aqui, aquelas cavidades nesses ossos, onde são encaixados os dentes. Então, tá aqui, ó, o osso do processo alveolar e o dente encaixado. E esta regiãozinha aqui esbranquiçada, ó, onde eu estou passando o meu mouse, nós chamamos de ligamento periodontal, é uma articulação do tipo fibrosa, sindesmose, que nós chamamos de sindesmose dentoalveolar ou gonfose, articulação entre o osso e o dente, tá? Alguns livros mais antigos, vocês podem encontrar eles classificando a articulação do tipo fibrosa em 3 tipos ao invés de 2. Chamam de suturas, sindesmoses e colocam a gonfose como sendo uma classificação separada. Mas livros mais atuais, inclusive o que me basei para montar essa aula, classifica apenas em suturas e sindesmoses. Por quê? Porque a gonfose ela não deixa de ser uma sindesmose, apesar de que ela é um pouco mais diferenciada das fibras que estão aqui ligando o osso ao dente, mas ainda é uma sindesmose dentoalveolar, tá?
que podemos chamar também de gonfós. Nesta articulação aqui, ó, do tipo sindesmose entre o rádio e a una, tíbia e fíbula, nós chamamos de membrana interóssea. Aqui, ó, a membrana interóssea que fica entre um osso e outro, além de conectar um osso e outro, permite também a fixação de alguns músculos. Permite a fixação de alguns músculos aqui na região do antebraço e a fixação de alguns músculos aqui na perna. Tá bem? No caso do rádio e da una, ainda garante um certo grau de mobilidade, de movimentação. O que acontece aqui? O movimento de pronação e supinação, tá? Aqui nesse exemplo desse desenho aqui, o indivíduo ele está com o braço supinado, tá na posição anatômica. Então, imagine o braço de vocês aí, o antebraço na posição anatômica, antebraço na posição anatômica, está em supinação, que é como está nessa imagem aqui. Mas se eu girar o meu polegar medialmente, para dentro, eu realizo o movimento de pronação. Estou girando o rádio sobre a una, tá? Então, quando o rádio gira aqui por cima da una, movimento de pronação. Então, esse movimento ocorre graças a essa membrana interóssea, que garante uma certa distância aqui entre um osso e outro, diferente das suturas, que o osso fica bem coladinho um no outro. Essas sindesmoses, que são as membranas interósseas, só existem nesses dois exemplos, tá? Entre o rádio e a una, entre a tíbia e a fíbula, e nenhum outro lugar do nosso corpo. Já passamos para as articulações cartilagíneas. Nesse tipo de articulação aqui, existe um tecido conjuntivo especializado que nós chamamos de cartilagem. E esta cartilagem, ela é sólida, ela é mais endurecida, tá? Diferente do tecido conjuntivo denso não modelado, o sólido ele é mais endurecido. Exemplo, a orelha, como eu falei para vocês, ou essa porção aqui mais final do septo nasal. Cartilagem, endurecido, tá? Um tecido mais endurecido. É classificado com relação à classificação funcional como anfiartrose. Então, nesse tipo de articulação, elas são ligeiramente móveis. Tá? Aqui ocorre uma certa mobilidade. E os ossos que vão se articular nesse tipo de articulação cartilagínea, nós podemos encontrar dois tipos de cartilagem articulando um osso ao outro. A cartilagem hialina ou fibrocartilagem. Entendam, nas articulações cartilagíneas, conectando um osso e outro, nós vamos ter cartilagem, simples. Mas, em alguns tipos, nós vamos ter cartilagem hialina, como no caso das sincondroses. Nas sincondroses, nós vamos ter cartilagem hialina. E nas articulações cartilagíneas do tipo sínfise, nós vamos ter fibrocartilagem. Tá, qual que é a diferença entre esses dois? Apresento nessas imagens aqui que eu estou apontando para vocês. Nessa primeira aqui é uma cartilagem do tipo hialina, tá? Então, ela é só endurecida, ó, tem aqui os condrócitos, condroblastos, pericôndio, que é o tecido de recobrimento da cartilagem, tá? E aí, tá aí, nesse tecido ele é endurecido. Exemplo, da orelha, septo nasal, tá? Então, é uma cartilagem basicamente endurecida, enfim. Já na fibrocartilagem, nós vamos ter os condrócitos também, que são as células da cartilagem, mas entre essas cartilagens nós temos a presença de fibras de colágeno. Por isso que é chamado de fibrocartilagem. Não é só cartilagem, então presença de fibras de colágeno também. Então, fibrocartilagem e aqui cartilagem hialina. A cartilagem hialina, ela vai estar nas articulações cartilagíneas do tipo sincondroses. E a fibrocartilagem, ela vai estar presente nas articulações cartilagíneas do tipo sínfises. Então, tá aí. Nas sincondroses, né, já acabei de falar, nós vamos ter uma articulação onde a conexão entre um osso e outro vai ser feito pela cartilagem hialina. Olha um exemplo aqui, ó.
o osso externo, e estão aqui as costelas, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, até a 10ª. Então, até as 10 primeiras costelas, nós vamos ter aí, ó, cartilagem conectando o osso, um osso ao outro. Tá? Então, tá aqui, ó, ligeiramente móvel. Percebam que nós conseguimos mover levemente a nossa caixa torácica como um todo. Por exemplo, quando nós inspiramos, nós abrimos essa caixa torácica. Quem está permitindo essa certa mobilidade é essa cartilagem aqui, ó, que está conectando um osso ao outro, tá bem? E quando nós expiramos, que colocamos todo o ar para fora, que fechamos a caixa torácica, também são essas cartilagens aqui que estão permitindo essas leves movimentações. E por que entre as 10 primeiras costelas? Porque a 11ª e a 12ª são flutuantes. Elas não têm cartilagem e não se conectam ao externo. Tá bem? Olha só, são flutuantes, mas as outras não. Esse é o único exemplo que nós vamos ter no nosso corpo. Exemplo de sincondrose é a cartilagem costal, que liga as costelas ao externo. Nas articulações cartilagíneas do tipo sínfise, quem vai estar articulando um osso com o outro é a fibrocartilagem, tá bem? Fibrocartilagem, cartilagem mais presença de fibras. Todas as sínfises do nosso corpo, isso é fácil, ó. Todas as sínfises do nosso corpo, elas ocorrem na linha mediana, tá? Então, imagine um indivíduo aí na posição anatômica e as sínfises, elas vão estar na linha mediana. Onde que elas aparecem? Na coluna vertebral, entre a articulação de uma vértebra e outra, ó. Uma vértebra, outra vértebra. Uma vértebra, outra vértebra. E conectando aqui uma e outra, ó, nós temos essa presença de fibrocartilagem, que tem um nome especial, que nós chamamos de discos intervertebrais. Então, esses discos intervertebrais aqui, eles são compostos por colágeno e fibras, tá? Então, eles vão estar aí, ó, articulando entre uma vértebra e outra. Outra região onde nós encontramos uma articulação cartilagínea do tipo sínfise é aqui na frente dos ossos da pelve. Olha aqui a pelve montadinha, nós vimos também na nossa aula, os ossos da pelve, ó. Osso da pelve. Articulando posteriormente, nós temos o sacro, que faz parte da coluna vertebral, do esqueleto axial, tá? Mas a pelve está aqui, ó, conectada, fechando, né, articulando para formar essa estrutura. E anteriormente, quem liga um osso da pelve a outro é um disco de fibrocartilagem do tipo sínfise. Como ela está conectada aqui nessa região do pubis do osso da pelve, lembrem-se, ilho, isquio aqui atrás e aqui é o pubis. Então, essa sínfise conectando os pubis, nós chamamos de sínfise púbica, tá? Então, aqui um disco de fibrocartilagem conectando um osso a outro. Importante ressaltar que esse tipo de articulação, tipo sínfise, elas atuam de uma forma importante como coxim absorvedor de choque, principalmente entre os corpos vertebrais. Esses discos de fibrocartilagem, elas têm essa função importante de estar absorvendo choques. Lembre-se, a nossa coluna está recebendo aí o peso dos membros superiores, do crânio, tá? Do corpo do nosso tecido adiposo ao redor. Então, isso pesa na coluna. E esses discos intervertebrais que estão articulando entre uma vértebra e outra, elas servem como um absorvedor de choques, tá? E aí nós podemos ver aqui um pouco mais de detalhes sobre os discos intervertebrais. Nós temos aqui um disco intervertebral normal, composto por fibrocartilagem, tá? E a sua composição, se nós tirássemos, tirei aqui a vértebra de cima, ó. Tirei a vértebra de cima e estou visualizando ele aqui, ó, de cima para baixo. Tirei essa vértebra, estou visualizando de cima para baixo como que se comporta esse disco intervertebral. Dessa maneira aqui, ó. No centro tem essa região aqui mais esbranquiçada, que nós chamamos de núcleo
pulposo. O que é o núcleo pulposo? É a porção central interna do disco. Ela tem assim uma característica meio que gelatinosa e é composta principalmente por água. 70 a 90% do núcleo pulposo é água, mas também temos algumas poucas fibras de colágeno aqui no meio, tá? E o anel fibroso ao redor, essa porção aqui mais externa ao núcleo pulposo, né, é formado por uma estrutura resistente, assim, de vários anéis organizados de maneira concêntrica ao redor do núcleo pulposo e composto por múltiplas camadas de fibrocartilagem. É como se eu pegasse aqui uma camada de fibrocartilagem e aí colocasse uma outra por cima, uma outra por cima, uma outra por cima, uma outra, até formar essa estrutura aqui do disco. Tá? Então, isso aqui é um disco normal. Esse núcleo pulposo, essa grande quantidade aqui de água, né, 70%, 90%, não é por nada que ela está aí. É justamente para garantir uma certa maciez, tá? Nesse disco aí, na característica desse disco, para que ele possa absorver o peso da coluna, tá? E garantir uma certa mobilidade. O que acontece em indivíduos que sofrem com hérnia de disco? Acontece que o peso, devido o indivíduo ser muito está acima do peso, né? O ser obeso, ou por praticar esportes que geram muito esforço aí na coluna vertebral, ou mesmo por características genéticas, esse anel que está aqui ao redor, esse anel fibroso, ele se sensibiliza, ele vai se danificando, se lesionando, e o núcleo pulposo ele começa a extravasar. Tá? E esse núcleo pulposo extravasando, ficando aqui nas últimas camadas do anel fibroso, incomoda a medula que está passando aqui no canal vertebral. Olha aqui a medula representada em amarelo. A medula, bem como os nervos espinais que estão saindo aqui, ó, de um lado para o outro pelos forames, tá? Então, esse disco nessa forma aqui começa a incomodar essa região, consequentemente o indivíduo sente muita dor, tá? Os nervos não gostam de ser pressionados. Está sendo pressionado, dor, muito estímulo de dor. Beleza. Entendemos sobre a articulação fibrosa e as articulações cartilagíneas. Quando falamos de articulações fibrosas, temos dois tipos, suturas e sindesmoses. Quando falamos das articulações cartilagíneas, dois tipos, sincondroses e sínfises. Tranquilo. Agora nós vamos para as articulações sinoviais. Neste tipo de articulação aqui, nós temos mais detalhes, tá? Temos mais informações e algumas especificações que a gente vai demandar mais tempo na nossa aula, justamente aqui nas articulações sinoviais. Daqui para frente, articulação sinovial, até o fim da aula, tá? Então, assim, quando eu falei para vocês da articulação do tipo fibrosa e cartilagínea, eu falei para vocês, né, que a sinartrose ou anfiartrose tem uma certa imobilidade ou a mobilidade entre essas articulações são bem reduzidas, tá? Então, como um osso está muito conectado ao outro, a mobilidade ela fica limitada. Vamos voltar aqui para o exemplo. Ó. Olha só, um ossinho coladinho no outro, por esse disco, um ossinho coladinho no outro, pouca mobilidade. Aqui, ó, temos as costelas, esses espaços, conseguimos aumentar um pouco o volume da caixa torácica, diminuir, mas só, mobilidade também é mais reduzida. E na articulação do tipo fibrosa nem se fala, tá? Olha, um osso, uma estrutura é bem coladinha no outro, basicamente a mobilidade é bem reduzida. Pega no dente aí de vocês, percebam que a gente mal consegue movimentar de um lado para o outro, tá? São articulações bem fixas, bem mais fixas. Certo. Só que nas articulações do tipo sinovial, os ossos eles vão estar mais distantes um do outro. Olha um exemplo aqui, ó. Um osso, ele não vai estar diretamente conectado ao outro osso. Não vão estar coladinho, ó. Tem um certo espaço entre um osso e outro. Vamos aqui outro exemplo, ó.
Olha aqui um osso, olha aqui outro, olha, tem um espaço, não tem uma cartilagem aqui conectando e nem tem fibras aqui conectando. Tem esse certo espaço aqui entre esses ossos. E é este espacinho aí que vai garantir uma maior mobilidade nas articulações do tipo sinovial, tá? Então tá aí, ó, se distingue dos outros tipos de articulações pela existência de um espaço. E esse espaço gerado ali entre um osso e outro é uma cavidade. E essa cavidade nós chamamos de cavidade articular. E esta cavidade ela vai ser preenchida por um líquido, tá bem? Ó, essa cavidade que fica aqui, esse espaço gerado entre um osso e um outro, ele vai ser preenchido por um líquido, que nós chamaremos de sinóvia ou líquido sinovial. Por isso que é uma articulação sinovial, pela presença deste líquido sinovial, tá? E para formar essa cavidade e para segurar o líquido sinovial dentro desta cavidade, nós temos uma cápsula que vai estar fixando os ossos na articulação. Olha aqui, ó, escápula, aqui está a escápula, e está aqui o húmero. Na articulação do ombro, nós temos uma articulação do tipo sinovial. E a cápsula, ela se comporta dessa forma aqui, ó. Tecido fibroso, além de conectar um osso ao outro, gera um espacinho que nós chamamos de cavidade articular, que é na articulação do cotovelo também, é uma articulação do tipo sinovial, e está representado aqui em clarinho, ó. Colocaram nessa imagem meio transparente para a gente conseguir visualizar internamente, ó. Então, essa estrutura aqui transparentezinha é a cápsula, tá? E entre esses ossos nós temos a cavidade e o líquido mantido aqui dentro dessa cápsula, que é o líquido sinovial, tá? Com relação à classificação funcional, nós chamamos de diartrose, e as diartroses são as articulações mais móveis que nós temos no nosso corpo. Garantimos uma certa mobilidade nesses tipos de articulações. Apesar de nós termos muita mobilidade nesse tipo de articulação aqui, justamente por elas serem mais flexíveis, elas são estruturalmente menos estáveis, consequentemente, mais facilmente luxadas, tá? Né? Justamente por conta disso. Eu tenho um espaço maior entre um osso e outro, e não tem uma cartilagem ali diretamente conectando, colando esses ossos. Então, tendo isso em vista, são mais flexíveis, menos estáveis e mais facilmente luxadas. Importante agora o que eu vou falar para vocês. Para que podemos dizer que uma articulação ela é do tipo sinovial, obrigatoriamente tem que ter 5 elementos. Para ser considerado uma articulação sinovial, obrigatoriamente tem que ter 5 elementos. Quais elementos são esses? Uma cartilagem articular, uma cápsula articular, uma cavidade articular, uma membrana sinovial e um líquido sinovial. Sim, vocês têm que saber isso aí, tem que decorar, tem que entender nos mínimos detalhes sobre isso. Então, já comecem a anotar. Se estiver desatento ou cochilando aí na cama, acorda e preste atenção. Olha só, 3 desses elementos essenciais de uma articulação sinovial têm o sobrenome articular. Cartilagem articular, cápsula articular, cavidade articular. E os outros 2 que sobram têm o sobrenome sinovial. Membrana sinovial e líquido sinovial. Tenho tudo isso, articulação sinovial. Tranquilo? E aí, pessoal, um dos elementos mais importantes, essenciais, né? Todos são essenciais, mas um dos mais importantes desse tipo de articulação sinovial é o líquido sinovial. Por quê? Porque é ele quem vai fornecer oxigênio e nutrientes para os condrócitos da cartilagem articular. E remove o dióxido de carbono e resíduos metabólicos.
Tá bem? Então, por isso que até esse tipo de articulação foi em homenagem ao líquido sinovial. Então, articulações sinoviais têm presença do líquido sinovial. Então, tá aí. O que é cada um desses? Agora vamos associar os nomes às estruturas. A cartilagem articular é essa porçãozinha aqui que está representada em azul no finalzinho do osso. Ó, aqui é um corte frontal de um dedo. Ó, eu peguei aqui entre a falange média, não, entre a falange proximal e a falange distal. Falange proximal, falange proximal e falange média. A distal é essa. Então, entre a falange proximal e a falange média, fizemos um corte frontal, abrimos e está aqui a imagem em maior aumento para a gente visualizar todos esses elementos essenciais de uma articulação sinovial. Então, está aqui a falange proximal e está aqui a falange média. No finalzinho do osso, nós temos a presença dessa estruturazinha em azul, que nós chamamos de cartilagem articular. Ela vai estar revestindo o osso. Um osso não toca diretamente no outro osso. Tem que ter a presença dessa cartilagem articular aqui, para que ocorra uma melhor adaptação dessa articulação, tá? Essa cartilagem que está representada aqui em azul, ela é avascular e aneural. A de negação. Então, não tem vasos sanguíneos e não tem presença de nervos. Olha só, nessa cartilagem articular, pessoal, nós não temos vasos sanguíneos nessa região, essa cartilagem articular, e nem nervos também, tá? E isso é importante porque é só a gente raciocinar. Imagina se nós tivéssemos vaso sanguíneo aqui nessa cartilagem articular ou até mesmo terminações nervosas nessa cartilagem. O que ia acontecer? Nos nossos movimentos, ó, estou abrindo e fechando aqui meus dedos. Nestes movimentos em que um osso poderia estar tocando no outro, o que ia acontecer? A gente ia sentir dor se tivesse terminações nervosas, ou até mesmo sangrar se tivessem a presença de vasos sanguíneos aqui. Então, é meio que óbvio, não podemos ter isso aqui, tá? Tá bem, beleza. Então, vamos para o próximo. Cápsula articular. A cápsula articular está aqui, ó, mais externamente, vai estar ligando um osso ao outro e fechando essa articulação. Nós podemos ver nessa imagem aqui, ó. Ela toda fechadinha, que nós estamos vendo ela aberta, tá? Então, tá aqui a cápsula articular. Ela é composta por duas camadas, uma camada externa e uma camada interna. A camada externa é tecido conjuntivo fibroso, tá bem? E a interna, essa camadazinha aqui mais interna da cápsula, é uma membrana que nós chamamos de membrana sinovial. Esta membrana sinovial vai ser até um dos 5 elementos essenciais de uma articulação sinovial. Então, vamos já falar em mais detalhes sobre ela. Focando aqui na cápsula articular, essa estrutura aqui, ó, conecta um osso ao outro e fecha a articulação, garantindo aí a formação de uma cavidade, um espaço. Ó, tá aqui, esse espaço representado em amarelo é a cavidade articular. E o que é que nós temos dentro dessa cavidade? Líquido. Que líquido? O líquido sinovial. Tá? Então, o líquido sinovial vai estar presente aqui nessa cavidade articular. E o que esse líquido faz? Lubrifica e nutre a cartilagem articular. Tá aqui, ó. Cartilagem articular tá aqui. Ela não tá chegando aí nela vasos sanguíneos para trazer oxigênio, para trazer nutrientes, tá? Então, o que vai estar garantindo a vitalidade aí dessa cartilagem articular? O líquido sinovial, tá bem? Lembrem-se, acabei de falar aqui para vocês. O que o líquido sinovial faz? Fornece oxigênio e nutrientes para as células da cartilagem articular, bem como remove dióxido de carbono e resíduos metabólicos. Tranquilo?
E a membrana sinovial, que é essa porção interna aqui da cápsula articular, o que que ela faz? Produz líquido. Olha o nome dela, membrana sinovial. Então, aqui nós temos umas células especializadas que vão estar produzindo o líquido sinovial, renovando esse líquido sinovial que fica preso aqui nessa cavidade articular. Tá, agora só na imagem aqui como se fosse em vivo, né? Um osso, uma falange proximal, uma falange média e aqui a cápsula, ó, ao redor, ligando esses dois ossos. Fica um espacinho entre esses dois ossos que forma a cavidade e dentro dessa cavidade, líquido sinovial. Algumas curiosidades com relação ao líquido sinovial, pode ser interessante aí para a carreira de vocês, é que o seguinte, este líquido sinovial, ele é renovado pela produção da membrana sinovial, ele pode ser recolhido pelo sangue que passa ali ao redor. Então, assim, ele é muito importante para a articulação, isso vocês já observaram, né? Então, assim, normalmente, ele é um líquido menos viscoso. O que é que significa ele ser um líquido menos viscoso? Que ele tem ali mais ou menos a estrutura de uma água, tá? Bem líquido, como se fosse imagine uma água ali, bem líquido. É o líquido sinovial, menos viscoso, mais ou menos assim. No entanto, quando uma articulação ela fica muito tempo imobilizada, por exemplo, digamos que eu quebrei aqui um osso do meu antebraço e eu tenho que ficar aí um mês ou mais com o meu braço imóvel, né? Coloca aqui aquela tipóia e fica aqui com o antebraço, né? E o braço, consequentemente, imóvel. O que acontece? A articulação ali do cotovelo, por exemplo, o líquido que está ali naquela articulação do tipo sinovial, ele se torna mais viscoso, se torna muito viscoso. O que significa se tornar muito viscoso? Fica mais ou menos com uma característica como se fosse mel. Comparem agora uma água com o mel. O mel ele é muito viscoso, mais endurecido, tá? E quando isso acontece com o líquido viscoso, ele perturba a mobilidade entre os ossos, tá bem? Prejudica a mobilidade. Aí o indivíduo vai fazer fisioterapia, procurar movimentar mais aquele braço. Consequentemente, esses movimentos, né, bem articulados ali em torno da articulação, tornam o líquido menos viscoso. Resultado disso, o líquido fica com menos tensão sobre as articulações e o indivíduo consegue executar melhor as suas funções diárias ou estendendo para casos de dentro da academia, por exemplo, melhoram até os exercícios, tá bem? Então, por isso que alguns profissionais da área de vocês, quando estão trabalhando, eles indicam que o aluno se alongue antes do exercício, faça um certo aquecimento entre as articulações, para quê? Para estimular a produção do líquido sinovial ou até mesmo reduzir ali aquela viscosidade. E aí, consequentemente, o indivíduo consegue se movimentar melhor. Outra curiosidade é o estalo, né? Nós estamos aqui em uma aula online, não sei se gerou essa curiosidade em vocês, mas geralmente na aula presencial alguém sempre pergunta, então eu coloquei logo na aula. O que acontece quando nós estalamos os nossos dedos, sabe? Aquele assim, ó, a gente dobra, principalmente aqui entre as articulações dos falanges, né? A gente dobra os nossos dedos, houve esse estalo. O que é isso? Esse barulho que nós ouvimos está relacionado à presença de bolhas formadas no líquido sinovial, tá bem? Olha só. Afinal, estalar nossas articulações faz mal? De maneira geral, não. Esses estalos indolores, que podem ser involuntários ou até mesmo voluntários, como por exemplo, estalar nossos dedos, não costumam trazer problemas. Eles são fisiológicos. Mas por que eles acontecem? Dependendo do movimento que fazemos em nossas articulações, acaba diminuindo a pressão articular. Essa diminuição de pressão libera alguns gases que estavam dissolvidos no líquido articular, como por exemplo o oxigênio, o nitrogênio e o dióxido de carbono. Essa liberação de gases se dá através de microbolhas audíveis. Agora, se o estalido for seguido de dor, inchaço
ou mesmo deformidade, aí tá esquisito. Aí vale a pena procurar um especialista. Tranquilo? Posso seguir, né? Então, assim, pessoal, eu apresentei para vocês os 5 elementos essenciais de uma articulação sinovial, tá? Só que, além desses elementos que são essenciais, nós podemos ter presentes nas articulações sinoviais outros elementos que nós chamamos de inconstantes. Eles não são obrigados a estar lá na articulação, mas volta e meia elas acontecem, certo? E que elementos são esses? Ligamento, disco, menisco, bolsa sinovial e conchi, adiposo. O que é o ligamento? É uma estrutura de ligação, o próprio nome está falando. Uma estrutura de ligação entre um osso e outro, tá? Então, quando eu vejo ali uma estrutura ligando um osso a outro, é um ligamento. Quando eu vejo uma estrutura ligando o músculo ao osso, é tendão, tá? Já vou falando porque daqui a pouco a gente chega em músculos e às vezes as pessoas confundem. Então, já fiquem sabendo. Ligamento, liga um osso ao outro. Tendão, músculo ao osso. Então, tá aí. É uma estrutura de ligação e além de ligar um osso ao outro, elas servem para limitar movimentos. Vamos para o exemplo. Tá aqui, ó, nessa imagem aqui de baixo. Nós temos o ligamento colateral medial e o ligamento colateral lateral lá no joelho. Tá? Então, lá no joelho nós temos esses ligamentos, um de cada lado na articulação do joelho. E além de estar conectando um osso ao outro, ele limita os nossos movimentos. Por isso que quando nós estamos caminhando, nós não torcemos o nosso joelho não desloca de um lado para o outro. Por quê? Porque os ligamentos estão aqui do lado fortificando, né, a articulação entre esses ossos. Mas pode acontecer, às vezes a gente torce o joelho, acontece muito em jogadores, né, que faz um movimento rápido e torce o joelho. O que acontece? Lesão ligamentar, tá? Então pode acontecer se o quê? Ocorrer um movimento além do que o joelho permitiria normalmente. Nesses casos aqui de ligamentos, eles podem acontecer de maneira extra e intracapsular. O que isso quer dizer? Extra, está fora da cápsula articular. Intra, está dentro da cápsula articular. No caso dos ligamentos colaterais medial e lateral, eles são extracapsulares. Aqui nós não temos a cápsula representada, mas na articulação do joelho é uma articulação do tipo sinovial. Então, nós temos todos aqueles 5 elementos, certo? E teria aqui a cápsula recobrindo esse joelho. E os ligamentos estariam por fora. Já esses ligamentos aqui que estão dentro do joelho, como o ligamento cruzado anterior e o posterior, eles estão dentro da cápsula. A cápsula estaria mais ou menos aqui envolvendo essa articulação do joelho e eles estariam dentro da cápsula. Então, nós chamamos de ligamento intracapsular. Disco e menisco. No caso dos discos e meniscos, eles existem para gerar uma melhor adaptação entre as superfícies. Ponto. O conceito geral é esse, né? Gerar uma melhor adaptação entre um osso e outro. Com poucas diferenças. No caso do disco, ele vai também dividir a cavidade articular em 2 cavidades menores. Exemplo, olha aqui, vamos para essa articulação do joelho, ó, que é uma articulação do joelho, uma vista lateral. E aí um osso, outro osso, a cápsula estaria aqui por fora, ó, cápsula articular aqui, ó, passando por trás, estaria aqui pela frente também. E aí, consequentemente, a presença da cavidade articular cheia de líquido sinovial. No entanto, em alguns locais, a cavidade ela fica com um espaço muito maior. Ó, esse espaço aqui ficaria bem maior. Então, colocaram aqui um disco articular e aí diminuiu aqui o espaço dentro desta cavidade. Estou dando exemplo do joelho, mas nós temos a articulação
do tipo sinovial, lá entre a mandíbula e o osso temporal, aqui na articulação temporomandibular. Lá também tem a presença de um discozinho para reduzir o tamanho da cavidade, certo? Entre o externo e a clavícula. Então, assim, em alguns locais onde é necessário, tem presente aí o disco articular. E já o menisco, ele é um mini-disco, metade de um disco, tá? Ele tem um formato de semilua e ele vai se encontrar apenas no joelho. E ele divide parcialmente a articulação e serve também para absorver choques e permite um melhor encaixe entre as faces ósseas, tá? Proporcionando uma face mais adaptável para movimentos combinados. Então, tá aqui no joelho, ó. Aqui uma vista de superior, de superior para inferior. De cima para baixo, aqui é uma articulação do joelho, ó. Ligamento o anterior e o posterior, tá? Os intracapsulares. E tá aqui, ó, o cruzado anterior, posterior, e aqui do ladinho, ó, um menisco. E do outro lado, menisco também. Do lado medial, menisco medial. Do lado lateral, menisco lateral. E o que que ele faz? Ele melhora o encaixe do fêmur em cima do platô tibial, tá? Então tá aqui a tíbia. E nesta região tem a presença dos meniscos e encaixando melhor aí está o fêmur, adaptando as faces ósseas, tá bem? E a bolsa sinovial ou bursa é uma pequena bolsa cheia de quê? De sinóvia, de líquido sinovial. Por isso que pode ser chamada também de bolsa sinovial, tá? E ela vai ser localizada em pontos em que um músculo ou tendão roça em um osso. Tá aqui exemplo. Cadê se tem aqui? Tem aqui, ó. A bolsa. Tá aqui uma bolsinha cheia de líquido sinovial, tá? E ela fica entre um tendão e o osso. Tá aqui a tíbia. E vindo lá de cima, vem o tendão do músculo quadríceps femoral. O quadríceps femoral tá aqui em cima. Aí o tendão dele está descendo para ter sua inserção distal bem aqui na tuberosidade da tíbia, ó. Tá? Aqui a patela, ó, dentro do tendão, osso sesamoide. E aí tá descendo aqui o tendão, se conectou. Para que esse tendão não ficasse roçando aqui no osso, enquanto a gente realiza os nossos movimentos de flexão e extensão, tá presente aqui essa bursa, tá? Em alguns casos, essa estrutura ela pode inflamar, sofrer alguns processos inflamatórios por usar demais aquela articulação ou por características próprias do indivíduo ou com outro tipo de lesão. Essa bolsa inflama, tá? A bolsa sinovial ou bursa inflama. E quando ela está inflamada, nós chamamos de bursite. It, inflamação. Então, é uma inflamação da bursa. O que acontece em indivíduos que sofrem com bursite? Os movimentos em torno daquela articulação geram dor, tá? Por exemplo, aqui no ombro, ó, entre o acrômio e a região aqui do húmero e alguns outros tendões, ó, o tendão aqui. O que acontece? Ela tá aqui protegendo para que não fique roçando um tendão ou um músculo no osso. Se isso ficasse acontecendo, o que poderia acontecer? Lesionar facilmente o músculo, gerar danos nesse tendão, tá? Mas a bursa impede isso. Mas quando ela está inflamada e quando o indivíduo faz os movimentos, causa dor. E por último, conchinha adiposo. É algumas porções de tecido gorduroso que nós temos ao redor das nossas articulações. Tá aqui, ó, novamente a articulação do joelho. E olha só, preenchendo espaços naquela região ali do joelho, nós temos gordura, tá? Tecido adiposo, gordura, tá? Seguindo. Ainda falando sobre a articulação do tipo sinovial. Falei para vocês que até o fim da aula era só isso, né? Porque ela era bem mais complexa. Dentro das articulações sinoviais, nós ainda podemos fazer classificações funcionais dos movimentos, classificações funcionais dos eixos, tá? Lembrem-se dos eixos que nós falamos lá na primeira aula, tá? Até coloquei aqui, ó. Lembrem-se dos eixos. O eixo antero-posterior,
o eixo lateral e o eixo longitudinal. Lembre-se, porque agora o que nós vamos fazer com esses eixos? Nós vamos pegar esses eixos e passar entre as articulações. Vou pegar esses eixos, um deles, a combinação de 2 ou até mesmo a combinação dos 3 e passar entre as articulações. E em torno dessas articulações, o que nós vamos ter? Olha aqui, ó, movimentos, tá? Então, assim, os eixos, movimentos, eles constituem um critério para a subdivisão das articulações. Vocês vão ver que, de acordo com esses eixos, nós vamos ter várias subdivisões das articulações sinoviais. Vamos falar daqui a pouco. E em algum caso, em um caso isolado, né, elas podem não ter eixo, que é no caso do deslizamento, dos movimentos que são de deslizamento. Aqui não passa eixo, tá bem? Mas em uma articulação pode não ter eixo, pode ter um eixo, pode ter 2 ou até mesmo 3 eixos, passando ali entre aquela articulação e, consequentemente, gerando os movimentos. E são esses aqui, ó. Quando não há um eixo passando pela articulação, o movimento que é realizado em torno daquela articulação é um movimento de deslizamento. Um osso desliza sobre o outro. Então, um movimento de deslizamento. Só que quando há um eixo passando em torno daquela articulação, nós falamos que é uma articulação uniaxial ou monoaxial. Passa um eixo, tá? Por exemplo, o lateral. Em torno do eixo lateral são executados quais movimentos? Flexão e extensão. No entanto, quando passam 2 eixos, nós dizemos que aquela articulação é do tipo biaxial. Passam 2 eixos, o antero-posterior e o látero-lateral. Então, quais movimentos ocorrem em torno daquela articulação? Flexão e extensão, abdução e adução. Em alguns tipos de articulação, passam todos os eixos. Então, nós chamamos de triaxial ou multiaxial. Vários eixos passam ali, tá? Então, faz flexão e extensão, faz abdução e adução, e no eixo longitudinal faz rotação. Então, vamos lá. Agora, classificando os tipos de articulação sinovial e associando com os eixos e os movimentos, tá? Então, dentro das articulações sinoviais, nós podemos ter subdivisões das articulações. A primeira subdivisão é esta daqui que nós chamamos de articulações planas. Nas articulações planas, a face articular de um osso é plana e a face articular do outro osso também é plana ou discretamente achatada ou encurvada, tá? Mas os movimentos que ocorrem aqui entre esses ossos é apenas de deslizamento, tá bem? Um osso deslizando sobre o outro. Desconsiderem isso aqui, depois eu vou corrigir. Tá errado, tá? Então, é deslizamento. Não passa eixo aqui. Plana. Já que passa um eixo em torno da articulação, no caso, para que ela seja uniaxial ou monoaxial, nós temos 2 tipos, que nós chamamos de gínglimo e articulação trocoide. Podem anotar. Gínglimo e trocoide. Gínglimo e trocoide. Essas 2 articulações, elas são uniaxiais ou monoaxiais. Passa um único eixo em torno desta articulação, tá bem? E o que acontece? Como que os ossos se encaixam nesse tipo de articulação sinovial? A face convexa de um osso se encaixa na face côncava de outro osso, tá? E produzem um movimento de abrir e fechar. Neste caso aqui, o único eixo que passa é o eixo lateral.
tá? Que no caso realizam movimentos de flexão e extensão, tá bem? Então o eixo lateral está passando aqui, tá? E aí em torno dessa articulação ocorre o movimento de flexão e extensão. Exemplo, na articulação do cotovelo e na articulação do joelho. Que movimentos nós fazemos nessas duas articulações? Flexão e extensão. A articulação do tipo trocoide, ela também é uniaxial, está passando só um eixo. Nesse caso, dessa articulação aqui, está passando o eixo longitudinal. E o que acontece nessa articulação do tipo trocoide? Se é o eixo longitudinal, qual que é o movimento? Rotação, tá? Eixo longitudinal, rotação. Vamos aqui para outro exemplo, entre o axis e o atlas, lá na primeira e segunda vértebra cervical. O dente do axis encaixando lá naquela região do atlas. Chamamos de uma articulação atlanto-axial. O que acontece ali? Que movimento conseguiu fazer? Movimento de rotação. Tá? Balançando a minha cabeça como se eu estivesse dizendo não. Movimento de rotação. Tá? Tá passando o eixo longitudinal ali. Outro exemplo aqui entre a cabeça do rádio e a una. O que acontece? Uma face arredondada, pontiaguda ou arredondada, no caso do axis é pontiaguda, e aqui do rádio é arredondada. Então, uma estrutura arredondada se articula com o outro osso, sendo recoberto aí por um ligamento, parcialmente por um ligamento, ó. E que movimento acontece aqui? O rádio fica girando. Ó, ele faz esse movimento. O rádio gira a sua eixo longitudinal, então ele faz rotação. Quando que a cabeça do rádio gira e ele faz esse movimento de rotação? Quando eu faço pronação e supinação. Coloco o antebraço aí de vocês na posição anatômica e gira o polegar para dentro. Olha, ó, tô fazendo pronação. E quando eu volto para a posição anatômica, supinação. Quando eu faço esse movimento, a cabeça do rádio está girando aqui proximamente à una. Já articulações em que passam dois eixos distintos, nós chamamos de biaxial. Nas articulações sinoviais, duas são biaxiais, a elipsoide e a selar. Selar e elipsoide. Estas duas aqui são biaxial. Tá bem? Passam dois eixos em torno dessas articulações. Então, ela faz flexão, extensão, abdução e adução, tá? Passam os eixos lateral e antero-posterior. Por isso que é biaxial. O que movimentos faz em torno desses eixos aqui? Flexão, extensão, abdução e adução. E o que acontece para que eu chame essa articulação de elipsoide? Acontece o seguinte, uma projeção oval convexa de um osso se encaixa em uma depressão oval de outro osso. Como acontece aqui entre o escafoide, tá? E o rádio. Ó, chegando aqui o rádio, tá aqui o escafoide. Então, uma projeção oval convexa de um osso se encaixa na depressão oval de outro osso. E aí, que movimentos eu faço aqui? Na região do punho, eu faço flexão. Não sei se vocês conseguem ver minha mão aí no vídeo. Faço flexão, faço extensão, faço, na posição anatômica, abdução e faço adução. Tá? Na articulação selar, também passam dois eixos, mas como os ossos se encontram é diferente. Por isso que já muda de nome, já vai ser do tipo selar. Como que se apresenta o encaixe desses ossos? Em uma articulação selar, eu tenho um osso em formato de cela e o outro osso é como se fosse um cavaleiro sentado em cima dessa cela. Tá bem? Então, olha só, uma cela e um cavaleiro sentado. Então, aqui é uma articulação do tipo selar. E, por último, a articulação esferoidea. Esferoidea ou esferoides, tá? Essa articulação ela é multiaxial
ou triaxial. Passam 3 eixos em torno desta articulação. Então, ela faz abdução, adução, flexão, extensão e rotação. Vou dar um exemplo para vocês. Na articulação do ombro. Primeiro, deixa eu conceituar, para vocês entenderem. O que é uma articulação do tipo esferoide? Consiste em uma face esferoidea, uma face em forma de esfera, que se encaixa em um receptáculo de outro osso. Então, uma face em forma de esfera que se encaixa no receptáculo de outro osso. Exemplo, a cabeça do fêmur, lá no acetábulo do osso da pelve. A cabeça do húmero, que se encaixa na cavidade glenoide da escápula, tá? Então, se vocês conseguirem ver de alguma forma no vídeo o meu ombro, tá aqui, ó. Que movimentos eu faço aqui na articulação do ombro, já que passam 3 eixos? Faço flexão, faço extensão, faço abdução quando eu abro o meu braço, faço adução quando eu fecho o meu braço e faço rotação. Ó, tô girando a cabeça do húmero lá dentro da cavidade glenoide, ó. Rotação. Coloquei aqui quando vocês tiverem um slide, vocês dão uma olhada, né? Um resuminho do que a gente falou até agora. E só para exemplificar, a articulação do joelho é a mais completinha que nós temos, né? Ela tem vários elementos lá da articulação sinovial, dos não essenciais, mas também tem obrigatoriamente todos os essenciais. É uma articulação sinovial, tem uma cápsula envolvendo aqui. E ela é do tipo complexa. Quando que uma articulação é do tipo complexo, sinovial e complexa? Quando tem mais de 2 ossos se articulando. No caso do joelho, tem o fêmur, tem a tíbia, tem a patela. E quando que ela é simples? Quando são só 2 ossos se articulando. Por exemplo, escápula e húmero. É uma articulação sinovial simples. Um osso se articulando com o outro. Quando que ela completa? Mais de 2 ossos se articulando, tá? Então, tá aí, ó. Esses 3 ossos se articulando, né? Ela tem a presença dos ligamentos, ó, conectando um osso ao outro, extracapsular. E também tem os intracapsulares, que são os elementos, esses elementos aqui, ó, os ligamentos cruzados, anterior e o posterior passando lá atrás, tá bem? Tem os meniscos, que melhora a adaptação entre um osso e outro, tá? E tem buça, enfim, quando ela tá toda equipadinha, a articulação do joelho ela é bem mais complexa. Tá aqui, ó. Presença da buça, do disco, tá? Coloquei esses slides extras para vocês reverem aqueles movimentos que são importantes, que a gente falou um pouco lá na próxima aula. Vou trazer aqui para vocês reverem novamente, para quando a gente estiver falando de articulação, os movimentos realizados em torno daquela articulação, vocês não ficarem perdidos. Então, quando tiverem os slides em mãos, deem uma olhada nesses movimentos aqui novamente, tá? O livro que eu utilizei para organizar essa aula foi o D'Angelo e Fatini. Tem esse livro lá no E-Aula, eu coloquei para vocês no E-Aula, tá? Mas se vocês forem buscar na internet ou lá na biblioteca, se vocês encontrarem esse aqui que eu estou mostrando no meu vídeo, que é a última edição, vai ser melhor, tá? Porque ele está mais atualizado.